Várias vezes aqui nesse estudo eu falei para vocês, né, que o único pagamento que vocês deveriam dar é passar adiante, lembram? Algumas vezes eu falei pelo menos isso, né? Que não dá para a gente, assim como acontece na vida física, né? A gente se alimenta, mas também tem que se exercitar para não acumular. Na vida espiritual não é diferente. A gente tem que absorver a palavra, né? Buscar realmente conhecimento de Deus, mas isso para abençoar outros, né? Para passar adiante. Então, eu gostaria muito que vocês pensassem, né, em um futuro próximo, quem sabe, né, em algum momento, quem sabe vocês mesmos, dar estudos bíblicos, por que não, né? Ensinar a palavra de Deus para pessoas, né? Eu sei que vocês são pessoas de Deus e que devem também ter seus contatos e aproveitar momentos assim para falar de Deus, da palavra, da esperança que temos ali, da volta de Jesus, né? Mas por que não pensar, quem sabe, num momento aí que Deus abrir as portas, porque Ele abre quando a gente pede mesmo. Se há um pedido que Deus nunca deixa de atender, é o seguinte: Senhor, mostra-me alguém para quem eu possa falar do teu amor, da tua palavra, da esperança que há na Bíblia. E olha, é incrível, mas esse tipo de pedido nunca deixa de ser atendido. Vocês aqui são uma resposta à oração que eu tenho feito já há 30 anos nesse sentido. Porque eu sempre peço para Deus, né? Senhor, mostra-me mais pessoas para quem eu possa, com quem eu possa compartilhar aquilo que eu aprendi, que eu tenho aprendido na tua palavra. E Deus nunca deixa de atender. Então eu espero, né, que vocês também se disponham a fazer isso. Quem sabe daqui a pouco, né, o André está aí com um grupo de WhatsApp também com 6, 7 pessoas compartilhando a palavra de Deus, né? A Júlia, a Juliana, Tadeu, né, a Regina também, todos aqui possam multiplicar, passar adiante, né? Como aquela parábola dos talentos que Jesus contou, né? Que ele distribuiu talentos para algumas pessoas, uns ali enterraram, outros fizeram dobrar o talento, outros fizeram multiplicar, né? Ele só reprovou aquele que enterrou, porque Deus não quer que a gente enterre os talentos. Mas talvez alguém possa pensar assim também, mas eu não me vejo capacitado, né? Eu não tenho essa desenvoltura, eu nunca fiz isso. Pensa comigo. Os discípulos, ou pelo menos alguns deles, né? Qual foi a origem deles? Entre quem Jesus escolheu discípulos, né? Lembram? Havia entre eles alguns pescadores, que eram pessoas do povo, pessoas simples, humildes, né? E, no entanto, eles abalaram o mundo. Eles levaram o cristianismo a todos os cantos do mundo deles, né? Ali, pelo menos, naquela região em que eles viviam, né? O Império Romano foi alcançado. Como isso foi possível? Eles não tinham internet, não tinham rádio, não tinham televisão, não tinham gráfica, editora, né? TV Novo Tempo, não tinha nada disso. Mas eles tinham uma coisa muito especial. Na verdade, alguém muito especial que os capacitou poderosamente. Sabe quem foi? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Lá no Pentecostes, quando Jesus ele dá de presente, né, para a igreja primitiva ali o Espírito Santo, eles foram capacitados de modo tremendo. E nós veremos aqui nesse estudo alguns dons que Deus concedeu à igreja lá no comecinho, né? E um punhado de homens e mulheres foi capaz de realmente levar a mensagem cristã ao planeta. Será que Deus mudou? Será que Ele não pode fazer o mesmo conosco hoje? E mais, com todos os recursos que nós temos hoje, imaginem, capacitados pelo Espírito Santo, quanto mais nós podemos fazer, né? Então é sobre esse poder e sobre essa capacitação que eu quero estudar com vocês essa noite. Porque antes de nós encerrarmos aqui a sequência de estudos, né? Semana que vem teremos o nosso último aqui dessa sequência, nós precisamos saber também qual é a nossa missão. O que temos que fazer e como fazer. Deus tem a resposta, né? Vamos começar a nossa rodada de passagens aí? Regina, 1 Coríntios 12, verso 1. 1 Coríntios 12, verso 1. Tadeu, Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versos 8 e 11. André, Efésios... Bom, aí o Tadeu já está com Efésios, ele fica ali, depois ele repete, vou pedir que ele leia mais alguns versos de Efésios, porque vai ser o mesmo capítulo. Então, para o André, é 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 11, depois 29 e 30. Eu repito depois os versos. 1 Coríntios capítulo 12.
Já fica em Coríntios também, André, porque depois eu vou pedir para você ler outro capítulo, né? Logo em seguida, capítulo 13. Júlia, Atos, capítulo 2. Eu não vou passar os versos agora porque vai ser bastante coisa, tá? Atos, capítulo 2. E Juliana, 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Ok? Para todos? Então, aquele mesmo esquema, né? Quando um lê, os demais atentam. E depois eu envio as passagens para vocês conferirem, né? Anotar e tudo mais. Isso é importante, depois a revisão, né? E vou mandar também um vídeo para vocês muito especial, tá? Que é o testemunho de um jovem, hoje ele é pastor já da nossa igreja, que viveu a verdadeira manifestação do dom de línguas, que vai ser um dos temas de hoje, tá? É um testemunho muito bonito, impressionante. Eu vou mandar lá para vocês no grupo e vou deixar na descrição desse vídeo aqui também para quem assistir depois, tá bom? Vamos lá, Regina. A respeito do que devemos estar bem informados? De um monte de coisas, mas no contexto do estudo de hoje, vamos ver aí o que é. A respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Pronto. Então, o que Paulo está dizendo? Que não quer que nós sejamos, né, que nós tenhamos desconhecimento a respeito dos dons espirituais. Então, nós estamos obedecendo aí um apelo do apóstolo Paulo, né? Nós queremos conhecer esse assunto. Nós precisamos conhecer esse assunto. Então, vamos lá. O que Cristo deu aos seres humanos antes de subir ao céu, na sua ascensão, né? Quais foram alguns desses dons que Jesus concedeu aos que o servem? Efésios capítulo 4, versos 8 e 11. Tadeu. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vocês viram aí a lista de dons, né? Lá em 1 Coríntios 12, 28, tem uma outra lista, enfim, as listas não se esgotam em si mesmas, até porque as necessidades vão mudando. Por exemplo, hoje nós temos o dom de sonoplastia, digamos assim, nas igrejas, né? É um tipo de dom que não havia naquele tempo, obviamente, porque não havia necessidade. Então, esses dons vão sendo acrescentados por Deus à igreja à medida que as necessidades vão se apresentando, né? Mas o fato é o seguinte, Jesus subiu ao céu e concedeu dons à igreja para que ela pudesse cumprir a missão. Nessa lista que vocês acabaram de ouvir, tem ali apóstolos, né? Pessoas que são enviadas para pregar, pastores, e também profetas. Lembram que nós estudamos isso na lição anterior, né? O dom de profecia, que é um dom que acompanha, né, o povo de Deus ao longo da história e chega até o nosso tempo, né? Nós vimos que, de modo assim bem interessante, no tempo final, a pessoa de Ellen White, né, foi usada por Deus para trazer mensagens especiais para este tempo, né? Então, o dom de profecia sempre permaneceu com a Igreja de Deus e vai até o fim, né? Orientando, mostrando o caminho. E não é o único dom, né? São vários. Então, na verdade, quem concede os dons é o Espírito Santo. Então, não é uma atribuição minha determinar que dom eu vou ter. Eu quero ter dom de curas, mas não é o que. Se Deus não quer te dar esse dom, né? Se Ele tem outro dom para você, geralmente as pessoas procuram os dons mais visíveis, né? Aqueles que aparecem mais, né? Mas não esqueça, também tem o dom de hospitalidade, por exemplo, né? O dom de ajudar os mais necessitados. Esses são mais discretos e nem sempre as pessoas querem, né? Mas, enfim, o fato é que é Deus quem escolhe, o Espírito Santo é quem escolhe aqueles que vão receber o dom, que vai ser uma bênção para si também, né? Para você mesmo, claro. Você executando, desenvolvendo esse dom, você vai ser abençoado também, vai ser feliz, enfim. Em Efésios 4 ainda, Tadeu, agora dos versos 12 a 14, Paulo fala sobre a finalidade dos dons que Deus concedeu à igreja. Para que ele concedeu esses dons?
Não sei se está falando, mas o áudio está fechado. Versos 12 a 14. Desculpa. Vamos lá. Como com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ok. Uau, Muita coisa aí nesses versos, né? Primeiro, muitas. os dons, né, especialmente do ensino, ele ajuda as pessoas a não serem levadas por ventos de doutrinas falsas, né? Como crianças inconstantes, ele compara a terra. Então, nos mantém firmes no caminho da verdade. Então, o dom de pastores, mestres, aqueles que ensinam, né? Isso é muito importante para a igreja. O ensino nos mantém no caminho certo. Diz mais o texto que você acabou de ler. Até que cheguemos à plenitude. Quando nós seremos plenos realmente como Cristo, né? Somente na volta dele, quando nós formos glorificados, lembram? Né? Aqueles que morreram serão ressuscitados, os que estiverem vivos serão glorificados, e aí sim, seremos plenos, né? Então, esses dons que Deus concedeu à igreja, entre os quais o de profecia, permanecem até quando? Até a volta de Jesus. Volta de Jesus. Né? Até a volta de Jesus. Outra coisa, aí fala que no comecinho do que você leu, Tadeu, fala dos objetivos, né? Edificação da igreja. O que mais que fala aí? Bem no começo. Ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Lembrando que os santos são aqueles que buscam a santidade, né? Não são pessoas intocáveis, né? São aqueles que andam com Jesus. Esses são os santos, né? Que se separaram do mundo para servir a Deus, né? Ou seja, todos nós. Nós temos que ser santos, né? Separados. Então, é para o serviço, né? Aperfeiçoamento dos santos para o serviço e para a edificação da igreja, para que a igreja cresça. Então, os dons não são para provar que você é cristão. De novo, aquela história da árvore, né? Uma macieira não dá maçãs para provar que é macieira. Ela dá maçãs porque ela é macieira. Então, os dons não são para provar nada para ninguém. Eles são para você servir a Deus. Então, eles são concedidos àqueles que já estão com Deus. Aqueles que já buscam a Deus, né? É para o serviço, certo? Agora, 1 Coríntios 12, verso 11, acho que eu passei para o André, né, esse texto. Quem escolhe dons para as pessoas? Eu vou só confirmar o que eu já falei para vocês, né? E outra, será que todos devem buscar o mesmo dom? Como acontece muitas vezes por aí? Vamos ver. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Depois, André, pula para o verso 29 e o verso 30. Então, verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Bom, então o verso 11 diz o seguinte, que o Espírito Santo reparte os dons e entrega para cada um como ele quer. É ele que escolhe, é ele que concede. Repito, não é uma atribuição minha dizer, eu quero esse dom. Eu devo pedir a Deus, Senhor, me mostra o dom, né? Ou aperfeiçoa o talento que eu tenho para que ele vire um dom espiritual, enfim. Mas é o Espírito Santo quem escolhe isso, né? Versos 29 e 30. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Veja só, né? Todo mundo fazer, né? Tudo. Não, né? Na verdade, outro faz, né? Alguns desempenham alguns dons, outros dons, né? Porque as necessidades são várias. O comentário da lição diz assim, ó, que é interessante notar que em 1 Coríntios 12, Paulo compara a igreja a um corpo, deixando claro que todas as partes, órgãos e membros desse corpo são importantes e indispensáveis, e que não devemos querer ser todos uma só parte,
pois assim o corpo não sobreviveria. Além disso, o apóstolo deixa claro que o Espírito Santo, como Deus soberano, que escolhe os dons, dará a cada um o seu dom. Imagina, né? O Paulo usa essa comparação, essa metáfora do corpo, né? Se todo mundo quisesse ser braço, o corpo ia andar? Se todos quisessem ser olhos, o corpo ia ouvir? Então, a comparação é muito bonita e perfeita, né? O corpo tem que ter dedo mindinho, assim como tem que ter orelha, assim como tem que ter várias outras partes. E é essa união de partes diferentes que compõe o corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E nós temos a honra de desempenhar um papel, né, nesse corpo. Por isso também é importante nós pertencermos a uma igreja, né? Porque há pessoas que dizem, a igreja somos nós. Não é bem assim, esse é um conceito meio equivocado, porque alguém pode pensar, então eu sozinho sou a igreja. Não. O conceito correto na Bíblia, a igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça dessa igreja, é o líder dessa igreja. E nós somos partes dela. Nesse sentido, nós somos partes do corpo de Cristo, nós somos partes da igreja. A igreja só existe em comunidade, certo? E é nela que a gente deve conviver e servir e ajudar uns aos outros, né? Tem um texto lá em Hebreus, falando da igreja agora, da frequência, do conviver, do congregar. Lá em Hebreus capítulo 12, Paulo fala assim, ó, não deixem de congregar, como fazem alguns. Certa vez, um irmão da igreja, eu não sei onde aconteceu essa história, mas é interessante, ele deixou de frequentar a igreja, ele desanimou um pouco e não ia mais aos cultos, né, à igreja. Aí o pastor foi visitá-lo. É o que um pastor tem que fazer, né? Buscar as ovelhas. Chegando à casa desse irmão, que já era uma pessoa experiente na igreja, né, ele sabia que é importante congregar, visitar, participar do culto, né? O pastor chegou à casa dele, entrou, se assentou na sala e havia uma lareira ali acesa. O pastor se levantou, pegou uma daquelas brasas com a tenaz, né, aquele instrumento para pegar. Não sei se já contei essa história, mas se já contei, vai de novo. Ele pegou aquela brasinha, colocou em cima da mesa de centro da sala, um prato, e a brasinha foi esfriando e apagou. O pastor fez uma oração e foi para casa. Não falou mais nada. No sábado seguinte, ele montava na igreja. Ele entendeu a ilustração, né? A igreja é como se fosse uma lareira, né? Estamos todos ali buscando a Deus, buscando fortalecer a fé, temos a mesma esperança, a volta de Cristo, né? E quando às vezes a gente vai à igreja assim meio desanimado, meio fraquinho espiritualmente, ouve um sermão que nos levanta, nos, né, admoesta, nos incentiva, ou então um irmão conta um testemunho, enfim, a igreja foi organizada por Deus para servir, para fortalecer uns aos outros, né? Por isso é o corpo de Cristo. Então é importante frequentarmos a igreja, é importante participarmos, né, do serviço, dos cultos, né? Porque ali também descobriremos nossos dons, né? E usaremos esses dons no corpo de Cristo para abençoar o mundo. Esse é o propósito, né? Nós somos o sal da terra, né? Como disse Jesus. A igreja pode ser comprada também, quem sabe, com o saleiro. Mas o sal não pode ficar no saleiro, não é verdade? Ele fica no saleiro até ser usado para fazer o que ele tem que fazer. Então, dali do saleiro a gente sai para salgar o mundo, para influenciar o mundo, né? Para abençoar o mundo. A igreja é um local onde a gente bebe, se abastece, para depois levar isso lá para fora. Ok? Vamos adiante aqui. 1 Coríntios 13, agora, André, você já está aí, né, perto, né? Capítulo 13, versos 8 e 10. Os dons do Espírito permanecerão para sempre, quando não mais serão necessários. Olha que interessante. 1 Coríntios 13, 8 e 10. 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. Tem outro texto que ele fala assim que... Perdão, eu desliguei o áudio aqui. Tem outro texto que diz que o amor permanecerá, né? Enquanto esses dons como profecia, línguas, desaparecerão. Por que será que... Pensa comigo. Por que será que quando Cristo voltar, porque o texto fala disso, né? Quando ele vier,
dons como o de profecia e o de línguas desaparecerão. Por que será? Alguém arrisca uma resposta? Não Não vai vai ser mais necessário? Opa! Casal falando junto, vai lá. Pode falar, depois o André completa. Então é isso, acho que não vai mais ter necessidade, né? Acho que é preciso existir até esse momento do retorno. Sim, Depois disso vai ser cumprido o que foi profetizado. profetizado. Exatamente. Júlia, quer comentar? É quase como se fosse um guia, né? As profecias como se fosse um mapa, um guia. Justamente até aquele dia, né? Para nos levar àquele dia, para nos mostrar aquilo que virá. Então, realmente, alguns dons não mais serão necessários. E até profissões, né? Eu não sei se eu brinquei aqui um dia, né? Diz que médico não vai ter mais no céu. Então, aproveita bem enquanto está aqui, né? Para servir, para fazer seu trabalho, né? E até porque, Michel, você acabou de falar, é porque a gente também foi glorificado, né? Sim. Já chegamos à plenitude, como diz o apóstolo Paulo, né? A plenitude foi alcançada, né? Então, vários dons e várias profissões. Eu acho, Regina, que você também, eu até brinquei um dia, né? Você e a Valéria ficaram desempregadas, porque no céu eu acho que não vai ter mais necessidade de psicólogo, né? Eu acho que seremos todos já curados, né? E fabricante de extintor de incêndio também não vai ter mais emprego. Um monte de coisa que vai vir na cabeça aqui, né? Meteorologista. Como? Meteorologista. Eu acho que... Bom, esse pode estudar o clima estável, né, da Nova Terra. Ou então estudar os climas de outros planetas, né? Aí vai ter bastante coisa para ver. Vai ter função. Agora, aqui falou também do dom de línguas, né? E eu acho que a gente precisa dedicar um tempinho agora para estudar esse assunto aí. Porque o dom de línguas, ele é um assunto meio controverso, né? Há igrejas que interpretam de um jeito, a Bíblia fala de outro, né? Por que será que esse dom de línguas, se é o que alguns pensam, vai se extinguir? Se ele não tem um propósito evangelístico, né? Então veremos agora na Bíblia a primeira manifestação do dom de línguas. E eu não vou nem explicar nada, eu vou deixar que vocês leiam o texto. A Júlia vai ler agora tranquilamente o capítulo 2 do livro de Atos, que fala sobre a primeira manifestação do dom de línguas. Vai mostrar para nós o contexto, por que ele foi dado, certo? E como ele foi dado. Vamos lá? Atos capítulo 2. Certo, o verso primeiro mesmo? Deixa eu ver aqui se a gente começa bem no comecinho mesmo ou vai já para algum... pode começar no verso 1 mesmo, Júlia. Do 1 até o 13. Não, okay. Vai ter que ler mais. Vamos lendo aí. Depois eu vejo onde a gente para, tá bom? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Pode continuar? Pode.
Então Pedro levantou-se com os 11 e, em voz alta, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramei do Espírito Santo sobre todos os povos. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Tá bom aqui já, Júlia, então, acho, né? Pedro faz uma aplicação da profecia de Joel, né? Uma primeira aplicação, porque nós também sabemos que tem uma dupla aplicação dizendo que nos últimos dias, né, os velhos terão sonhos proféticos, os jovens terão visões. Ok. E ele começa a pregar e o sermão vai longe aqui, tá? Um sermão maravilhoso que levou à conversão de milhares de pessoas naquele dia. Pensa no poder do Espírito Santo ali, né? Agora, vocês leram com atenção, ouviram com atenção a leitura da Júlia. Eu quero que vocês me expliquem agora, tá? Quem quiser comentar, o que vocês entenderam desse dom do Espírito Santo aqui, chamado dom de línguas? Era uma língua estranha que ninguém entendia? Ou pelo contrário? Me fala, o que vocês entenderam do contexto aqui? Porque é importante entender esse capítulo, porque é a primeira manifestação do dom de línguas. E é um texto normativo, porque se os discípulos falaram desse jeito, se foi assim, todos os demais que tivessem o dom profético, o dom de línguas, deveriam também se comportar desse jeito. Me expliquem, o que vocês entenderam dessa manifestação aqui desse dom de línguas? André. Foi falada exatamente a língua que cada povo entendia, né? Eu acho que o susto vem disso, né? De falar exatamente na língua familiar ou na língua mãe de cada um, assim. Uhum. E não em uma língua comum, que deveria primeiro ter que ensinar todo mundo a entender, não faria sentido, né? E nem seria possível no tempo que eles tinham, né? Exato. Pra vocês terem uma ideia, e estavam ali reunidos, vocês viram a lista de povos que tinha ali? Dezenas de judeus que moravam, né? Em vários lugares, né? Pentecostes, 50 dias depois. E até é um momento interessante, né? Porque Pentecostes, nas festas lá judaicas, era aquele momento de celebrar a colheita, né? Os dons. E aqui, no Pentecostes, no Novo Testamento, Deus concede dons e há uma colheita de pessoas, conversos, né? Para a igreja cristã. Então havia ali muitas pessoas, porque era uma festa para a qual os judeus que moravam, né, em outras regiões vinham, e ali em Jerusalém, então, a população aumentava muito nesse período. Que oportunidade tremenda para falar de Cristo, que havia morrido fazia pouco tempo, né? Do Salvador, do Messias. Só que tem um detalhe, eles eram pessoas simples, eles não tinham escola de línguas ali, né? O apóstolo Paulo depois vai se converter, ele era um erudito, ele falava outros idiomas, mas Pedro, João, André, o André ali, né? Eles eram pescadores, humildes, falavam aramaico, que era a língua deles, né, comum, e um pouco de grego, porque era a língua comercial daquele tempo, né? E só. Mas tinha gente da Arábia, né? Tinha gente de Cirene, Líbia, Frígia, Panfilha, do Egito. E agora? Como pregar para esse pessoal todo, sendo que eles não tinham nem tempo de estudar aquelas línguas? É nessas horas que o Espírito Santo vem e capacita com aquilo que você não tem. E o que ele deu para eles? Como disse o André, o dom de falar idiomas conhecidos, desconhecidos para eles, mas conhecidos para aqueles que ouviam. Tanto é que as pessoas se maravilharam disso, né? Como é possível? Não são galileus os que estão falando? Como nós conseguimos ouvir nosso próprio idioma? Agora me digam, meus queridos amigos, né? Esse dom de línguas aqui de Atos 2, ele é parecido com esses dons de línguas que hoje se manifestam por aí em algumas igrejas, né? Nas igrejas dos irmãos pentecostais. Vocês acham que é a mesma coisa? Como é que glossolalia lá, não é algo assim? A glossolalia, né? É diferente, né? Lá as pessoas falam, e aqui acredito que a própria Regina e a Valéria poderiam explicar essa questão desse fenômeno, né? De falar em uma língua estática, né? Porque você vê que são sílabas repetidas à exaustão. Na verdade, é um transe, né? É um transe místico.
um transe espiritual, né? Veja, por mais que eu considere, né, sinceras as pessoas que participam disso, não estou aqui criticando as pessoas que passam por isso, assim como eu não critico quem guarda domingo, não critico quem crê que os mortos estão vivos, né, nesse momento, eu respeito, né? Mas biblicamente falando, nós temos que ser claros, né? Aquela manifestação lá no meio pentecostal ou neopentecostal não corresponde ao dom de línguas que é apresentado na Bíblia. Aquele que os discípulos vivenciaram. Em primeiro lugar, não são línguas conhecidas. A glossolalia ou glossolalia, né, não são línguas conhecidas. Aí eles falam, a língua dos anjos. Porém, tem um texto em que Paulo diz assim, ó, eu fui arrebatado ao terceiro céu, ou seja, onde Deus mora, né, os anjos, ouvi a língua dos anjos, que não é permitido aos homens falar. Então, se é língua dos anjos, eles cometem um duplo erro agora. Porque na Bíblia é dito que ninguém pode falar essa língua, ainda. Como que eles podem estar falando a língua dos anjos, então? Ok? Então, não tem que ver com língua dos anjos. É uma língua humana, que eu não conheço, mas sou dotado por Deus da capacidade de falar para poder pregar. Note que o contexto sempre vai ser pregação, missão. Não tem sentido eu pregar para uma igreja em que todos são convertidos, todos são cristãos, usando o dom de línguas. E uma língua que ninguém entende, pior ainda, né? Então, o contexto sempre é missiológico, é sempre de missão, tá bom? Ficou bem claro para vocês o que foi aqui esse dom de línguas, Juliana? Não consigo entender, não. É? Não. Pode Agora, falar, a sua dúvida. não, ficou confuso agora para mim, porque a gente participa de culto, tudo, e tem as pessoas mesmo que Sim. supostamente tem, né, orando, né, ou gesticulando, tem esse... eu desde pequena eu participava da congregação, Entendo. Uhum. né? Então eu não entendi. Então quer dizer que não existe? Existe, mas existe o verdadeiro. Veja só. Eu só queria distinguir agora, por exemplo. Você está me dizendo que o dom de línguas é um dom que seria assim, por exemplo, se eu o tivesse, eu estaria em uma outra situação, num outro país. Exatamente. Você Tá? mora no Japão, né, Juliana? Você não sabe falar japonês, mas tem uma chance de pregar o evangelho para uma pessoa, para um grupo. Então, tudo que eu ouço hoje ou que eu presencio hoje, aí eu já não entendo o que é. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Tudo Mas bem. antes eu quero que você vai ser a leitora agora. Tá. Tem um texto de Paulo aqui em Coríntios, né, 1 Coríntios 14, em que, olha só, olha que interessante. Vejam só. Acabamos de ler o verdadeiro dom de línguas, perfeito? Correto. Atos 2. Depois vocês leem com atenção em casa de novo. Tá? Em casa, vocês já estão em casa, né? Depois vocês leem de novo com atenção o capítulo 2, todinho. Inclusive o sermão de Pedro, que é lindo, tá? Aqui nós temos a manifestação verdadeira do dom de línguas. Acontece que lá em Corinto foi uma igreja bem complicada, deu um trabalho para o Paulo, tá? As coisas mais doidas apareceram lá. Tinha até, assim, coisas de imoralidade sexual ali, filho ficando com a madrasta, umas coisas muito absurdas. Paulo teve um trabalhão com essa igreja, porque ele, assim, era um mau testemunho, né? Uma igreja bem complicada. E ele escreveu 2 cartas para essa igreja, justamente para corrigir, admoestar, aconselhar. Olha que curioso, a igreja mais complicada daquele tempo foi aquela onde se manifestou o falso dom de línguas. Não é interessante isso? Aí Paulo, aqui nesse texto que você vai ler, Juliana, de 1 a 19, ele vai orientar essa igreja. Vocês vão perceber que ele vai ser muito educado. Ele não vai chegar dizendo assim, ó, pessoal, isso é coisa do diabo, parem com isso. Não. Ele vai chegar com calma, com jeito, vai colocar regras que, se seguidas, acabariam com essa manifestação falsa. Olha que sábio, né? Então ele vai dizer, ó, façam assim, assim, assim. O pessoal vai perceber, poxa, tá tudo errado então o que a gente está fazendo aqui. Então vamos parar com esse negócio, né? Vamos fazer o que é verdadeiro, se precisar. Vamos ver quais foram as regras que ele coloca? Tendo já como pano de fundo Atos 2, vamos estudar agora 1 Coríntios 14, de 1 a 19. Pode ler para nós aí, Juliana. Tá.
sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Principalmente o dom de profecia, não o de línguas. Curiosamente, hoje parece que tem gente buscando mais o de línguas. Eu não vou julgar os motivos aqui, né? Eu falei de algo que é vistoso, aparece, né? Alguns até transformaram isso num batismo do Espírito Santo. Se a pessoa não passar por isso, ela não é considerada um cristão de verdade. E isso frustra muitas pessoas, porque tem gente que não consegue. Tem gente que simplesmente não consegue entrar nesse transe espiritual, místico ou mental, psicológico, e falar aquelas coisas. E aí se sente um cristão de segunda categoria. Eu já conheci pessoas assim, é uma pena isso, né? E Paulo diz assim, ó, busque os dons espirituais, principalmente de profecia. Por quê? Porque profecia é um dom que edifica mesmo, né? O dom de línguas, ele tem o seu papel, a sua importância, claro, mas note que Paulo coloca a profecia em primeiro lugar, né? Mas vamos lá, prossiga. Agora é o 2, verso 2. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistério. 3. Mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Verso 5. Gostaria... Juliana, lembrando que quando você prega sobre profecia, né, não é que você seja um profeta, mas você está, em termos, profetizando. Então, uma pregação profética na língua falada por todos. É claro que a igreja vai ser edificada. É como um sermão, né? A igreja é edificada. Agora, se alguém falar, digamos que chega um japonês na nossa igreja que fala português, e ele começa a querer falar em japonês, alguém vai ser edificado? Só quem fala japonês, né? Provavelmente quase ninguém ali vai ser abençoado, edificado, vai aprender alguma coisa com o que ele está falando. Vamos lá, continua. Vamos lá, parei aonde? Tá. No 4, né? Uhum. 5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas em que lhes serei útil e não se lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina, até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como flauta, ou citara, como alguém reconhecer o que está sendo tocado, os sons não forem distintos. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês, e não proferirem palavras compreensíveis com a língua, com alguém saberá o que está sendo dito. Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, não há há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, porém, crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que se possa interpretar, pois, se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém, a sua ação de graça, visto que não sabe o que lhe está sendo dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja
prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros ou falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, Tá bom deixem... já, até aqui, Juliana. Tá. Olha que fim do discurso interessante que ele faz, né? Ele fala, olha, eu, né, dou graças a Deus porque eu falo em línguas, mais do que vocês. Claro, Paulo sabia grego, hebraico, aramaico, e sabe-se lá quantas outras línguas, né? Porque ele era um cara muito culto, né? Eu falo mais idiomas. Contudo, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas que ninguém entende. E aí? O que você achou, Juliana, dessas regras que ele colocou para a igreja lá, né? Se aplicadas hoje, a imensa maioria das igrejas não poderia fazer o que faz, né? Quer ver? Eu tenho a listinha aqui, ó. Primeiro, tudo tirado daqui, né? São 7 dicas que Paulo dá, 7 princípios, né? Deve ser um idioma conhecido ou um idioma das nações, conforme o do Pentecostes, lá em Atos 2, né? Cada um ouvia falar na sua própria língua. Outra coisa, né? É língua estranha. A palavra estranha não está na Bíblia, tá? No original do texto. A palavra correta é estrangeira. Mas vai lá, vamos usar estranha mesmo, né? Ela é estranha para quem fala, quando recebe o dom, mas não para quem ouve. Deu para entender? Não é uma língua estranha porque ninguém sabe, ninguém nunca ouviu falar, ou porque né, só os anjos entendem. Não, ela é estranha para quem fala. Quem ouve entende muito bem, certo? O correto mesmo é a língua estrangeira. Segundo princípio que Paulo deixa aqui, ó, que seja para edificação, isto é, que haja quem entenda o que se fala. Terceiro princípio, é um sinal para os ímpios, ou para a pregação do evangelho. Não é um sinal ali para os crentes que já creem, né? Sempre o contexto é de missão, lembram? Quarto princípio, que fala em 2 ou no máximo 3, e que em cada reunião da igreja. E aí, o que vocês acham? Como é que funciona nos cultos pentecostais? Falam 2 ou no máximo 3? Todo mundo fala ao mesmo tempo, né? E assim, e um de cada vez, né? Como diz aqui o princípio quinto, né? Esses 2 ou 3 não devem falar juntos, ao mesmo tempo, mas sim um de cada vez. Aí vem a outra questão que torna até mais difícil, né? Tem que ter um intérprete ou um tradutor, né? Além de falar um após o outro, deve-se ter um intérprete ao lado para que traduza tudo para a língua ou para a fala comum da congregação. Está no verso 27. Se não há tradutor, o que Paulo falou? Não se deve falar em outras línguas na igreja, mas sim ficar calados. Verso 28. Pronto. Então você pega lá o Atos 2, o dom verdadeiro que os discípulos manifestaram naquele dia. Pega o dom distorcido de Corinto e o que Paulo falou com eles, recomendando de como deveria ser, você percebe que realmente aquilo que aconteceu em Corinto e que acontece hoje ainda não é o dom de línguas verdadeiro, né? Aí você vai me perguntar, Juliana, mas o que acontece lá? Eu não me atrevo a julgar, né? Pode ser alguma manifestação emocional, né? Não quero aqui parecer sexista também, mas curiosamente são as pessoas mais sensíveis que manifestam mais o dom. Mulheres. Geralmente as irmãs, né, que falam mais o dom de línguas nas igrejas. Isso não é nenhum demérito, né? Porque são as diferenças que há entre homens e mulheres. Mas realmente uma certa sensibilidade emocional acaba, parece que, favorecendo a manifestação desse fenômeno, certo? E há também casos, eu já ouvi isso de pessoas que se converteram depois e que pertenceram, né, ao mundo pentecostal, de gente que acaba forçando mesmo, né, uma situação, porque eles não querem se sentir para trás, menor, e acaba meio que fazendo isso de maneira pensada, algo humano mesmo ali, né? Mas cada caso é um caso, né? Deus é que é o juiz, enfim, eu estou aqui só para mostrar o que a Bíblia ensina sobre o assunto, né? Uma coisa que desculpa, pode falar, Juliana. Pode falar você também. Não, é uma coisa que eu acho, eu não frequentei, né? Vi eventualmente já na TV, alguma coisa assim, mas é que justamente parece ao contrário do que a gente está lendo agora, no sentido de que dá a impressão de que é uma manifestação divina que ela separa, né? Ela parece que tem o intuito de elevar quem está recebendo essa língua e separar ele
de quem está ouvindo a mensagem, assim, o contrário do que está escrito na Bíblia, que a gente está analisando agora, de uma língua que fale aos ouvidos de quem precisa ouvir, né? E que acabe unindo a todos, enfim, frente à palavra de Jesus. E esse outro caso parece ser o contrário, assim, né? Ele descola quem tem essa manifestação e ele fala em alguma língua que seja desconhecida talvez para todos. Então, o que ela está trazendo, né? Muito e bom. Não falo também com nenhuma espécie de julgamento. Estou pensando aqui só... Sim. Justamente para complementar o que o André falou, né? E foi muito assertivo dele. Parece que pessoas que têm, né, supostamente, né, entre aspas, esse dom, parece que são mais especiais, né, assim, é o que dá para entender, né, então, assim, quando você fala, quando é mundo pentecostal, o que significa? Eu não entendo. São as igrejas que justamente têm essa manifestação do dom de línguas, né? Então, a Adventista não tem isso? Não tem esse tipo, não, nós somos uma igreja pentecostal, mas cremos no Pentecostes, verdadeiro. Não no Pentecoste, não tem essa manifestação em si. Não. O que já aconteceu em nossa igreja? Esse vídeo que eu vou deixar para vocês depois, eu entrevistei justamente um pastor nosso. Eu não quero contar a história, porque vai perder um pouco da graça, mas assim, só para resumir. É um africano, tá? Um irmão africano que veio estudar teologia no Brasil, para ser pastor adventista. E ele foi trabalhar, fazer missão lá, eu não lembro agora a cidade, mas é lá no sul, uma cidade alemã, certo? De muitos descendentes de alemães. Infelizmente, até rolou um pouco de preconceito, né, e tal, mas graças a Deus isso foi quebrado justamente porque o Espírito Santo se manifestou, tá? Mas assim, o povo alemão meio que se fechou e começava a falar alemão entre eles, e esse menino começou a entender a língua e começou a pregar num alemão puro. E lá é um dialeto, certo? E muitos desses que vieram para o Brasil falam tudo errado. Esse menino da África começou a pregar no alemão puro. E ele converteu um monte de gente lá. Por quê? Porque é inexplicável, né? E então eu gravei entrevista com ele, eu vou mandar para vocês aqui, vou deixar na descrição desse vídeo também, porque é uma coisa fantástica. Aí é a caracterização do dom de línguas. Esse é o verdadeiro dom de línguas. Então, se você pergunta assim, você adventistas não creem em dom de línguas? Cremos, e até já tivemos isso em nosso meio, né? Mas o dom semelhante ao de Atos 2. Por exemplo, teve um outro caso, e esse eu li a história, né? Um pastor americano, um pastor adventista americano que foi pregar no Japão. Foi fazer uma série de evangelismo no Japão. E numa das noites, né, de pregações, ele sempre tinha um tradutor do lado. Um japonês que traduzia do inglês para o japonês. Chegou o momento que o pessoal levantou a mão e disse, pastor, não precisa mais de tradutor não, estamos entendendo o que você está falando. E ele não sabia falar japonês, entendeu? No caso dele, ele só conseguia falar japonês quando estava pregando, né? Depois, lá fora, tinha que ter tradutor, né? Então, no caso dos discípulos, não tenho certeza se eles continuaram. Possivelmente sim, porque tinha que pregar em outros lugares do mundo, né? Mas, enfim, o fato é que, durante a pregação evangelística, o dom se manifestou. Então, se você me perguntar, vocês adventistas têm dom de línguas? Eu respondo, temos. Mas não exatamente esse que é o mais comum, né, que se manifesta nas igrejas pentecostais e neopentecostais. É um dom que é usado para a pregação do evangelho, como aconteceu aqui em Atos capítulo 2. Eu já ouvi uma vez uma justificativa que essas línguas desconhecidas são as que os anjos entendem, mas não o inimigo, para não conhecer o que nós pedimos, o que a gente, enfim, deseja. Bom, primeiramente o inimigo é um anjo, né? Ele veio do céu, ele sabe. Sim, não justifica, né? Claro. E depois eu repito aquele texto que Paulo diz, ele foi arrebatado ao céu, ouviu a língua dos anjos, mas que é proibido aos homens falar. Então, se tem alguém aqui na Terra falando a língua dos anjos, ele está incorrendo em erro. Porque Paulo diz que não é permitido ao ser humano falar essa língua dos anjos. Talvez um dia a gente aprenda no céu e fale, mas neste momento não nos é permitido. Então, veja, é um duplo erro, né? Na verdade, quem fala desse jeito e afirma ser a língua dos anjos. É um duplo erro por quê? Porque não é a língua de verdade, dom de línguas. E nem é permitido. E a dos anjos não é permitido, né? Então, é complicado, né? Mas o Espírito Santo... Então, quando você coloca em língua estrangeira, um brasileiro vai para o estrangeiro
do exterior, e lá ele prega na língua local. Então, ele fala para muitos. Exatamente. Uma língua que ele não conhece, que é estranha para ele. É estranha para ele. Vocês perceberam aqui que no sermão do Pedro tem um detalhe interessante? Quando eles começam a falar, estão bêbados e tal, Pedro se levanta e com ele os demais discípulos. Por quê? Porque Pedro provavelmente estava pregando em hebraico ou aramaico e os outros estavam traduzindo para as línguas faladas ali. Talvez tenham se reunido em grupos, vamos ver cá, os árabes comigo, os gregos para cá, os da Panfilha para cá. Pedro falava e eles vertiam. Isso é dom de línguas, né? Então, é basicamente você realmente falar um idioma que você não conhece, certo? Que você nunca aprendeu, para uma população que fala aquela língua. Para eles é uma língua conhecida. Resumindo, é isso aí. Olha só o que diz o comentário aqui logo abaixo dessa questão. Para os pentecostais, e neopentecostais também, né, que são igrejas que derivaram das pentecostais, por exemplo, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial da Graça, acho que se chama assim, né? São derivadas das igrejas pentecostais. Só que as neopentecostais têm uma ênfase maior naquilo que é chamado de teologia da prosperidade. Que é um outro assunto complicado também, porque para mim, é uma distorção do evangelho, né? Você colocar assim de que se você for dizimista, se você der ofertas, Deus vai te abençoar, vai te dar isso, aquilo. Não, Deus não prometeu dar nada. É uma questão de fidelidade sua para com Deus. Ele prometeu abençoar, mas a forma como essa bênção vem, já vimos isso, né? Pode ser em forma de saúde. Não vai faltar, claro, que o básico para você, porque a Bíblia diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Agora, você transformar isso numa barganha, num negócio, isso é grave, né? Eu acho que Jesus hoje faria de novo uma limpa, né? Como ele fez no templo lá, né? Expulsando os vendilhões que estavam tornando o assunto do templo num negócio. Isso é uma coisa muito grave, muito triste, né? O neopentecostalismo dá muita ênfase na questão da teologia da prosperidade, que também é uma teologia falsa. A Bíblia não dá suporte para esse tipo de ideia, né? Então, para os pentecostais e neopentecostais, o dom de línguas é um aspecto fundamental da vida cristã. Mas o que dizer dos samaritanos, lá em Atos capítulo 8? Vou mandar os textos para vocês depois, tá? Que não falaram línguas e foram batizados no Espírito Santo. O que dizer de João Batista? Alguém tem dúvida que João Batista foi batizado no Espírito Santo? Jamais, né? Um profeta. Nunca falou língua estranha. O que dizer de Maria? Tá? De Isabel, a prima de Maria, que é dito na Bíblia que foram cheias do Espírito e não falaram línguas estranhas. O que dizer de Zacarias, pai de João Batista? E mais, de Jesus Cristo. Alguma vez vocês viram Jesus Cristo falando em línguas? Pior, né? Língua como essas que nós acabamos de dizer que não são a língua bíblica, né? Nunca, jamais. Jesus não foi batizado com o Espírito Santo. Outra coisa que é um erro é separar as coisas, né? Tem gente que fala assim, não, batismo nas águas é uma coisa, e depois de alguns anos, talvez, na igreja, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Espera lá, quando a gente é batizado nas águas, o que o pastor diz? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo nas águas já é o batismo no Espírito Santo. Entendeu? Se depois disso você vai receber um dom espiritual, aí é com Deus, né? Você pode receber o dom de línguas no momento que precisar, o dom de cura. Deixa eu perguntar outra coisa. Você acha que numa igreja em que todo mundo estivesse saudável, Deus concederia o dom de cura? Não. Não, né? Então por que numa igreja que todo mundo fala português, ele concederia o dom de línguas? É a mesma coisa. Não precisa desperdiçar dons, né? Eles vêm onde é necessário. Então você é batizado nas águas, também no Espírito Santo. Na verdade é o Espírito Santo que te levou até as águas. Porque só vai para o batismo das águas aquele que foi convertido pelo Espírito Santo. Então o processo começou até antes disso, né? Quando chega ali, você está selando a sua decisão. E você é batizado no Espírito Santo, plenamente. Como Jesus, quando foi lá no rio, lá, desceu em forma de pomba, né? O Espírito Santo sobre Jesus. Depois, você vai ser capacitado por Deus. Você pode receber o dom de hospitalidade, de cura, de língua, de profecia, de pregação, de apostolado. São vários dons. Isso Deus vai concedendo e capacitando. Certo? Basicamente é isso, gente. Esse estudo é para mostrar para vocês que vocês não precisam ficar com medo de pregar.
Porque Deus vai dar o dom de pregação para vocês. Vai dar os dons que forem necessários para vocês. Basta vocês pedirem para Ele. Juliana. Eu tô passada. De novo? Fica tranquila. Não, assim, é que... 3. Somos 3. 3 passados? Não, é porque pela vivência, né? Como eu falei assim, Sim, minha mãe era da congregação, nunca tive um adentramento tão... Então, assim, para selar tudo isso, era só falar em Atos 2 e o Coríntios 14, que é... Basicamente. Tá. Em outras ocasiões, aí não vou ter tempo aqui, mas eu posso passar os textos, né? Teve uma ocasião em que... Valéria. A Valéria também. Também está passada, a Valéria ficou no chat ali. Calma, Valéria. Teve uma ocasião em que Pedro pregou para um grupo de pessoas que eram gentios, não eram judeus. Quando eles foram batizados, eles falaram em línguas. E aí Pedro fala assim, ó, aliás, né, até antes de ser batizados, aí Pedro fala assim, ó, como que nós não batizaríamos pessoas que falaram como nós lá no princípio? Pronto, aí a charada já é desfeita, né? Porque se falaram como eles, os discípulos, Pentecostes, Atos 2. Então aqueles gentios falaram línguas que eles não falavam. Para quê? Naquele momento foi uma finalidade especial, para mostrar que apesar de gentios, eles receberam o mesmo dom. E eles podiam ser batizados e ser cristãos como os discípulos judeus podiam ser também. Entenderam? Mas assim, os poucos textos que falam de dom de línguas são ou normativos, como Atos 2, ou Paulo criticando o falso dom que estava se manifestando lá numa igreja complicada, que era de Corinto. Mas, Juliana, as pessoas que você conheceu, os seus parentes, você mesma, né, e os demais aqui do grupo que já foram pentecostais, é bom repetir para deixar bem claro. Nós estamos aqui dizendo que essas pessoas não são de Deus, certo? Assim como eu não posso dizer que quem guarda o domingo, sem ter conhecimento de que o sábado é o dia do Senhor, está na mão do diabo, recebeu a marca da besta, não é de Deus. Jamais. Assim como eu não posso dizer que alguém que não tem o conhecimento da Bíblia, mas que acha que o papai e a mamãe estão no céu agora, ou que pode falar com os seus queridos que morreram, são pessoas que são do diabo, ou que estão perdidas. Eu não posso falar isso, entendeu? As pessoas têm que ter conhecimento da palavra, amadurecer e entender, e aí sim, tornam-se responsáveis pelo que aprenderam, certo? Não, eu compreendi. Então tá bom. Às vezes é bom ficar passado, porque o Espírito Santo realmente ele vai lá para mexer com tudo mesmo e reconstruir, né, na nossa cabeça aquilo que é a pura verdade da palavra de Deus. André. Eu fiquei curioso que eu lembro de ter lido uma vez num texto do Walter Benjamin, não sei, aquele filósofo alemão. Ele era judeu, né? E ele falou um pouco sobre a linguagem adâmica, né? A língua de Adão. E eu nunca encontrei nada muito a respeito disso, assim. Como que você sabe de algo assim? Certamente. Porque disse que a língua que Deus falou com Adão no Éden, ou que o Adão inventou para nomear todas as coisas, né? Certamente existiu uma língua adâmica, né? Porque Adão falava um idioma, Eva também, né? E esse idioma foi passando, né? Alguns acham que provavelmente é alguma coisa parecida com o hebraico, talvez, né? Moisés vai registrar a Bíblia em hebraico, não sei. Mas havia uma proto-linguagem lá, né? Única. Até estávamos lendo há pouco, né? No Revados por Sua Palavra, sobre Torre de Babel, né? E aí, quando acontece o evento lá da Torre de Babel, essas línguas são... Deus até causa isso para que eles não se aglomerassem naquele local e continuassem a pecar ali. Fizeram uma torre, inclusive, para desafiar a Deus e idolatria, né? E aí, por causa dessas línguas, as populações se dispersaram pelo mundo, como Deus queria que fosse, que eles levassem a luz do conhecimento de Deus para todo o planeta, né? Todo mundo. Ali nascem as línguas. E o interessante é que quando você estuda linguística, você percebe que há um tronco comum. Eles chegam a tal do, acho que é o indo-europeu, né? Eles chegam até um momento lá em que há realmente uma convergência. Nós que cremos na Bíblia acreditamos que isso vai até mais atrás, né? Mais para trás, que é a língua adâmica. Só que qual é? Qual foi? Não sabemos, porque isso se perdeu lá no dilúvio, enfim, né? E a língua que se falou depois do dilúvio, depois de Babel, já eram outras, né? Mas o detalhe interessante é esse, que há um afunilamento mesmo.
e você chega a um idioma meio que comum ali, né? Eu não sei qual era, assim, o que Walter Benjamin pensava quando dizia sobre isso, né? Mas tentando imaginar e valendo-me do que eu conheço da Bíblia, de fato podemos dizer que havia uma linguagem primordial que Adão falava, Adão e Eva, né? Que era aquela com que Deus falava com ele também, né? O difícil é saber qual foi, né? Tudo bem, gente? Tirando os passamentos aí, tá tudo certo? Tudo bem. Voltou a bater? Esse estado, Michelson, que você procurou na psicologia, que é um estado alterado de consciência, chama-se animismo. É um estado de euforia. Uhum. Então existe, né? Existe. E se manifesta, inclusive, gente, é bom que saiba, né? Já que você falou em animismo, né? Isso é muito comum em alguns cultos espiritualistas na África, tem muito disso, animismo. Isso. Lá também se falam, é o fenômeno glossolalia, tá? Ou glossolalia. Viu, Juliana? É basicamente o mesmo dom de línguas entre pessoas que cultuam muitas vezes até deuses diferentes e cultuam a natureza, né? Por quê? Porque é o mesmo tipo de transe. Isso. Né? É algo para se pensar. Né? E a nossa experiência foi numa igreja batista. Uma igreja batista pentecostal, eu suponho. É avivada. Então, pentecostal. Porque existe a igreja batista histórica, né? Que é muito semelhante à adventista, assim, no culto, como a presbiteriana também é semelhante, e tem as avivadas. Essas avivadas são pentecostais, via de regra. Ok. Por isso que é pentecostal, entendi. Então você não pode, assim, é batista? Mas é diferente da batista histórica. Protestante, que vem lá da reforma protestante. Todas as igrejas avivadas e pentecostalizadas, né? Ou no catolicismo, carismáticos, né? Carismatismo é um pentecostalismo católico, certo? Aí alguns evangélicos podem até ficar em situação complicada, porque podem pensar assim, poxa, mas o católico lá que adora imagens, mas fala o mesmo dom que eu? É algo para se pensar também, né? É verdade. Então, eu vou fazer assim um convite ao grupo, já que nós estamos falando em diferenças, né, de igrejas, bem que a gente podia fazer uma excursão para uma comunidade, né, adventista aqui, tem a do Morumbi, que é fantástica, que é onde a gente já foi umas 2 vezes, Sim, né? Mais perto, tem o pastor Ronaldo, mais perto aqui a mais perto aqui para a gente, mas podia combinar do grupo ir, quem tiver interesse, para conhecer, né? Fazer uma vivência, uma aula vivencial. Olha, que boa sugestão, Regina. Eu endosso, recomendo, quem sabe... É aí que está a dificuldade de nós morarmos longe, né? Porque se vocês morassem em Tatuí, eu ia dizer, olha, venham comigo, a igreja que eu frequento aqui em Tatuí é das Mangueiras, vamos participar de um culto ali junto, uma escola sabatina, depois vocês almoçar aqui em casa. Ia fazer o que a gente chama de junta panela, né? Que é um almoço com amigos juntos, assim, né? Mas eu moro aqui longe, né? Então, eu vou incumbir, então, a Regina e o Tadeu. Eles têm a minha procuração aí. Ai, que responsabilidade. Obrigado. Não sei se vocês topam ir na... Como eles já foram, já conheceram, né? Eu sugiro que, quem sabe, vão juntos lá mesmo, né? Conheçam, analisem, enfim, né? Como eu disse, é importante ter uma comunidade para se reunir, para ter ali, né, uma vivência e a mesma esperança, né? E depois me conta como foi a experiência, tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Conhecer um sábado, como é que um adventista guarda o sábado, né? Olha aí, já começa a ver como é que funciona, tá bom? Não tem gritaria, tá, gente? A Bíblia fala, Paulo fala assim, que tudo seja feito com decência e ordem. Olha que interessante, né? É verdade. No mesmo contexto lá de Corinto, ele fala que tudo seja feito com decência e ordem. Né? Então, o culto tem que ser racional. Tem que ser um momento de encontro com Deus, né? De paz, de estudo da palavra, né? Como é que você pode estudar a palavra de forma cognitiva com estado alterado de mente, né? É complicado, né? Sim. A decisão de hoje, gente, é a seguinte: decido usar meus dons em favor do povo de Deus na igreja e na pregação do evangelho fora da igreja, para que Cristo volte logo. Coloco a minha vida, meus bens e minhas capacidades nas mãos de Deus. Vocês aceitam
esse propósito? Sim. Sim. Amém. Então a nossa oração daqui para frente vai ser: Senhor, qual é o meu dom? Se eu não sei ainda, né? Uhum. Ajuda a descobrir se eu não sei ainda, e se eu já sei, me capacita espiritualmente para que esse meu talento nato se transforme num dom espiritual para usar no teu serviço. Isso é maravilhoso, né? Deus abençoe todos nós, né? Que possamos usar Amém. nosso talento. A nós Vocês todos. também. Boa noite para todos. Vamos fazer oração Boa noite. primeiro, né? Vamos. Vida. Vamos orar. Pai bondoso, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Muito obrigado por esse encontro. Tem sido uma bênção para todos nós. Abençoa lá a senhora Valéria, o Newton, que estão em família, passando por ali um momento, vivendo um momento especial, que eles fiquem bem felizes, voltem renovados dessas férias que eles estão vivendo. Abençoa o nosso grupo, Senhor, e aqueles que estão planejando se unir a nós na próxima etapa desse estudo. E, Senhor, eu creio que seja a tua vontade, então que neste próximo sábado, os amigos aí de São Paulo, estarei aqui orando por vocês, os amigos de São Paulo possam aí se reunir e visitar a igreja ali, a mais próxima, e conhecerem um pouquinho de como é a comunidade adventista, Senhor, e serem abençoados por esse encontro. Dá-nos a tua paz. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos tido de conhecer a tua palavra e que possamos viver à luz daquilo que estamos aprendendo. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Agora sim, gente, boa noite. Deus abençoe vocês todos. E a princípio fica para a quarta que vem, no nosso último estudo dessa série. Temos que estar todos juntos, tá? Se alguém não puder, a gente maneja para que todos estejamos juntos aí nesse estudo especial. E eu farei um convite especial também naquela ocasião. Tá bom. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Um beijo. Até mais. Boa noite, Beijo. gente. Tchau. Tchau.